Esse tema eu escolhi porque é um tema que Deus tem tratado no meu coração. Porque quando a gente fala em idolatria, em ídolo, a gente é influenciado por pelo menos duas coisas. A primeira é pela nossa fé mesmo, pela nossa crença. Porque quando nós pensamos em idolatria, nós sabemos que idolatria é pecado, né? A gente tem a Bíblia e várias advertências de Deus ao povo sobre idolatria. Então, se você, como eu, é um cristão evangélico há bastante tempo, você sabe que idolatria é pecado, né? E talvez no passado você se libertou da idolatria, você se quebrou algumas coisas que você tinha em casa, né? Alguns ídolos que a gente possui em casa. Eu nunca tive porque a minha mãe nunca foi religiosa. Mas nós nos despojamos da idolatria quando nós conhecemos a Cristo. E também somos influenciados pela nossa cultura. Temos uma cultura brasileira idólatra, né? Se você ligar a sua televisão, por exemplo, em 1º de janeiro, você vai ver muita gente no Rio de Janeiro oferecendo sacrifícios a padroeira A, padroeira B, né? 12 de outubro. Então nós temos uma cultura idólatra. Quando a gente olha para isso, a gente tende a achar que idolatria é sempre um pecado do outro. Ou é sempre um pecado das pessoas que não fazem parte da nossa religião. Por quê? Porque nós já entendemos que idolatria é pecado. E Deus, irmãos, no ano passado Ele tratou muito isso comigo. Aconteceu uma coisa que eu vou contar para vocês depois e deu start em mim. Eu falei, nossa, eu faço ídolos no meu coração. Jesus me salvou, eu tinha 13 anos. Eu vou contar a minha idade agora, se eu fizer a conta, né? Eu estou há 18 anos na presença de Deus. E agora eu fui me dar conta de que eu ergo ídolos no meu coração. E eu fiquei desesperada. Então eu gostaria de propor essa reflexão para você. Eu vou contar um pouco da minha experiência sobre esse assunto. E eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Amém? Então que você abra o seu coração e que você entenda que essa palavra também é para você. Às vezes a gente vem no culto e a gente fala assim, fulano precisava ouvir isso, meu pai, minha mãe. E aí a gente toma tanto pensando nas pessoas que a gente não pega aquela palavra e traz para o coração. Então eu gostaria que hoje você fizesse isso, amém? Então eu gostaria de propor para você uma definição do que é um ídolo. Será que ídolo é realmente isso que a gente está acostumado a pensar que é? Uma coisinha, um santinho na parede, alguma coisinha que a gente carrega no bolso, uma vaquinha sagrada que tem por aí, várias coisas, um Buda. E aí o Tim Keller, ele tem um livro muito interessante sobre esse assunto, inclusive, que o livro chama Deuses Falsos. E ele tem uma definição de ídolo que eu achei incrível. Diz assim, um ídolo pode ser qualquer coisa, qualquer pessoa e qualquer desejo que você tenha em seu coração e que você queira mais do que Deus. Então a gente já saiu das prateleiras, né? A gente já saiu do papelzinho, a gente já saiu daquela coisa imóvel. É qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. É qualquer coisa que seja tão central e essencial em sua vida que, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. E é aí que eu quero que você reflita. Se existe algo na sua vida que tem tomado o coração, o seu coração, tudo aquilo que você deseja ardentemente, tudo aquilo que você deseja pegando fogo, tudo aquilo que você deseja obstinadamente, que seja mais do que Deus. Um ídolo, irmão, pode ser uma reputação. Um ídolo pode ser uma carreira. Um ídolo pode ser o seu passado. Um ídolo pode ser o seu futuro. Um ídolo pode ser um desejo que você queira muito. O problema do ídolo também é que um ídolo, ele é bom, que de tão bom vira um ídolo.
Então, geralmente, as coisas que a gente substitui por Deus, no nosso coração, elas são muito boas. Que de tão boas viram um ídolo. E por isso que é sutil. Existem coisas que Deus criou na terra que podem se tornar um ídolo no nosso coração. São legítimos, são legais, mas podem se tornar um ídolo no nosso coração. Por quê? Porque o que define um ídolo não é o ídolo, é o desejo que eu aplico naquilo. Então, por exemplo, se eu quero uma posição, por exemplo, no meu trabalho, todo mundo quer ser promovido, todo mundo quer ganhar melhor, todo mundo quer. Mas o que vai fazer dessa promoção um ídolo para mim não é a promoção, é a maneira como eu desejo essa promoção. Compreendeu? Então, um ídolo nesse caso pode ser qualquer coisa para o nosso desespero. Qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer sentimento, qualquer desejo, qualquer busca. E onde nasce esse ídolo? Onde nasce? Onde ele toma vida? João Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eu nem penso muito nisso porque isso é assustador. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente faz um, depois a gente faz outro, depois a gente faz outro, e aí a gente não está feliz e a gente faz outro, e a gente faz outro. Então, o ídolo, ele nasce no nosso coração. E aí eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, se você quiser, ou senão você pode ler por aqui. No Ezequiel capítulo 14, no versículo 3, Deus vai dar uma advertência ao povo. Ele vai dizer assim: Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações. Ergueram ídolos em seus corações e puseram tropeços ímpios diante de si. É interessante aqui porque ele diz que nós fazemos o ídolo e o que isso nos traz. Tropeços ímpios diante de nós. E aí, irmãos, às vezes a gente pensa, tudo bem que tem deserto na nossa vida, que é Deus quem coloca mesmo. Tem lutas e situações na nossa vida que vêm de Deus, porque é didático, é para nos tratar, é para nos melhorar, é para nos mudar. Mas tem deserto que é a gente. Tem deserto que é a nossa desobediência. Tem deserto que é aquele coração que quer fazer obstinadamente o que quer, sem ouvir a voz de Deus. A gente até sabe, a gente sabe que é pecado, a gente sabe que é errado, mas a gente quer fazer. Por quê? Porque a gente tem um desejo obstinado no coração de fazer aquilo. Então existem desertos na nossa vida que não são de Deus para nós. É fruto da nossa desobediência. E isso é um caso. Ídolos no coração traz tropeços ímpios para nós. Eu achei um texto em Tiago, no capítulo 4, versículo 1 e 3, muito interessante, que ele também diz sobre isso. Só que a minha versão é a versão na linguagem de hoje. Diz assim: De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Ele pergunta, né? E ele já responde: Ela vem dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Esse texto, ele diz exatamente isso. Que nós erguemos ídolos no nosso coração por conta própria. E os problemas que nós temos da vida, os problemas que nós colocamos diante de nós são por causa dos maus desejos do nosso coração.
Jeremias 17:9 vai dizer assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Aí você abre o Facebook, aí você tem aquela frase que eu acho a frase mais tola que alguém pode falar para alguém é: siga seu coração, né? Faça o que o seu coração está mandando. Quando a Bíblia diz que ele é completamente enganoso, desesperadamente corrupto, e a gente ouve as pessoas dizerem para a gente escutar os nossos corações. Cuidado, irmão. A palavra de Deus está aqui para você escutar, amém? Para você obedecer. O seu coração não é regra de vida para você viver. Graças a Deus, né? Por isso. E aí, irmãos, como eu passei por isso, né? Deus está me tratando, está me... né? Sabe quando Deus dá uma apertada? E aí, eu escolhi 2 sintomas que você pode refletir sobre eles para você perceber quando você está fazendo um ídolo no seu coração. Quando você está fazendo um ídolo no seu coração, quando eu faço um ídolo para o meu coração, é fácil identificar por esses sintomas. O primeiro sintoma é quando você está disposto a pecar para conseguir alguma coisa. Exemplo: um homem, um marido, um pai. Vou falar mal dos homens primeiro, depois eu falo mal das mulheres, tá bom? Um homem, um pai, ele busca e ele deseja respeito. Eu te pergunto, é mal desejar respeito? É ruim? Não. Por um homem, a Bíblia inclusive ordena a sua esposa e aos seus filhos para que lhe deem respeito. Mas quando é que esse respeito, que é tão lícito, que é tão normal que ele deseje, se torna um ídolo? Quando em nome desse respeito ele é capaz de pecar para conseguir. É aquele pai, aquele marido que quando ele não obtém respeito, ele é capaz de manipular, ele é capaz de agredir, ele é capaz de fazer umas coisas voarem em casa assim. Por quê? Porque ele quer respeito. E em nome do respeito, ele é capaz de tudo, inclusive pecar para conseguir. Então, se nós queremos alguma coisa a ponto de pecar para conseguir, essa coisa já substituiu Deus e ela já se tornou um ídolo no nosso coração. E nós fazemos isso, irmãos. Muito, muito. É aquela mulher, agora eu vou falar mal das mulheres. É aquela mulher controladora. Você conhece alguma mulher controladora? Eu não conheço nenhuma, a não ser a que mora na minha casa. O resto eu conheço nenhuma. Mulher controladora. A Bernadette está rindo. Mulher controladora. Eu acho que a gente já nasceu com isso, viu, gente? Acho que é instinto. E isso é bom em certo ponto. Por quê? Porque a mulher precisa cuidar do lar, a mulher precisa cuidar do marido. Às vezes o marido sai de roxo, amarelo e vermelho. Ela tem que falar: amor, não, troca essa roupa aí. Não é o caso do meu, tá, gente? O meu. Mas, né, é bom isso. Você controlar no sentido de cuidar, disciplinar e tal. Mas quando é que o controle deixa de ser uma coisa boa e se torna uma coisa ruim? Quando ele passa a te controlar. Quando ele passa a controlar quem você é, os seus relacionamentos. Então, a pessoa que é controladora, quando ela não tem o controle das coisas, ou quando ela perde o controle, aí ela estoura em ira. E aí ela é como aquela bomba que, sabe, sai os estilhaços e sai ferindo todo mundo. Por quê? Porque alguma coisa do plano dela saiu do controle. Não chegou no horário, a festa não foi como ela quis, e ela é capaz de estragar um aniversário, ela é capaz de estragar uma ceia de Natal. Por quê? Porque ela é controladora e o controle saiu da mão dela. O que ela faz? Ela estoura. Então, se ela estoura, se ela é capaz de pecar para conseguir o controle, ela ergueu um ídolo no coração. Ergueu um ídolo no coração. E isso é assim, eu estou falando
sobre controle, sobre respeito, mas isso é para tudo. Tudo que você deseja a ponto de pegar para conseguir virou um ídolo para você e para mim. E aí nós estamos substituindo aquele que controla as nossas vidas por aquilo que nós queremos. Então, deixamos Deus de lado e erguemos um ídolo. Compreendeu? A segunda coisa é quando você peca porque você não conseguiu algo. É aquela mulher, vou falar mal das mulheres de novo, mas não é você não, tá, gente? Só uma mulher assim que eu pensei. É aquela mulher que ela idealizou um marido, ela idealizou um marido proativo, ela idealizou um marido rico, ela idealizou um marido mais calmo, ela idealizou um marido mais carinhoso, e ela não tem esse marido. Porque ela não tem, é culpa dela, porque ela tinha que ter visto antes, né? Se ele não era do jeito que ela queria, mas casou. E ela olha para o marido e ela fica amargurada, ela vai crescendo em amargura, por quê? Porque ela não tem aquilo que ela queria. E aí ela começa a crescer em amargura, ela começa a murmurar, ela começa a falar, Deus, porque o Senhor fez isso, rarararará. E ela começa a pecar, porque ela não tem aquilo que ela queria. Isso é ídolo também. Porque eu pequei, eu estou pecando porque aquilo que eu quero tanto não acontece. Aquela pessoa que faz birra com Deus, sabe? Ah, porque eu não casei ainda, porque isso, porque eu não casei, porque eu não tenho emprego, ah, porque Deus não me ama, ah, porque... Eu peco, eu firo a imagem de Deus, o amor que Deus tem por mim, porque eu quero alguma coisa que eu não tenho. E eu peco. É sutil, não é? É muito sutil. E aí, irmãos, eu escolhi alguns anseios do seio do meu coração, que são comuns, que a gente tem, mas que a gente precisa tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque eles podem nos controlar. Eles podem fazer com que o nosso coração seja roubado por eles. E pode ser também uma coisa que não tenha nada a ver com você, mas você vai entender, acho que você já está pegando a dinâmica de como a gente é capaz de fazer isso. E eu gostaria de falar sobre o desejo de agradar os outros. Eu e você, alguma vez na vida, já nos pegamos tentando agradar os outros, amém? E primeiro a gente precisa entender que agradar os outros é bíblico. Agradar os outros é um mandamento de Deus. Então nós precisamos agradar nossos pais, nós precisamos agradar o nosso cônjuge, nós precisamos agradar os nossos irmãos, nós precisamos agradar e honrar os patrões, os empregados. Romanos 13 vai dizer que nós precisamos honrar os nossos governantes, mas esse a gente vai pular hoje. Amém? Vamos pular essa história hoje. E também a Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra, né? Então, vamos pular essa parte aí hoje. Então, o desejo de agradar os outros é bíblico. Quando a minha motivação em agradar os outros, quando a minha motivação em agradar você é por amor a Deus e por amor a você. Então, como tudo na vida é distinguido pela motivação que a gente tem, o que é certo e o que é errado, então quando eu agrado os outros por amor ao outro e por amor a Deus, ok, listo. Mas quando é que o desejo de agradar os outros se torna um problema? Quando ele é uma necessidade do meu coração. Quando eu preciso agradar os outros por alguma coisa. E eu dividi ele em dois também, porque tem muito pano para manga ele. E o desejo de agradar os outros tem uma primeira face, que é com uma motivação de ser aceito. E com uma motivação atrás do ser aceito, que é medo de ser rejeitado. Então, nós nos encontramos em situações como essas, muitas vezes. Nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa família. E aí, se o desejo de ser aceito no nosso coração for maior do que o desejo de agradar a Deus, aí a gente vai ter problema. Por quê? Você entra num ambiente de faculdade, por exemplo, você vai ter um grupinho de pessoas muito diferentes de você.
Ainda mais se você for cristão. E aí, a gente fica naquele anseio de ser parte daquilo, né? De se tornar igual, de não ser rejeitado. Então, se o desejo de ser aceito for maior do que o desejo de agradar a Deus, é bem provável que a gente passe a fazer coisas que nós não faríamos normalmente, a falar coisas que nós não falaríamos normalmente, a sair para lugares que nós não iríamos normalmente. Por quê? Porque estamos lutando para ser aceito. E aí que é o problema, porque se a aceitação for um ídolo no nosso coração, a gente vai pecar para conseguir. Então a gente vai começar a negociar valores, a gente vai começar a negociar princípios. Isso aí, eu cuido de jovem, eu já cuidei de jovem muito tempo na minha vida e é o que eu mais vejo. Ninguém sabe que o menino é crente na faculdade, porque ele não quer falar, porque ele tem medo de ser rejeitado como ele é. Pessoas com problema com aceitação, elas não dizem não com a mesma facilidade que elas dizem sim. Isso, eu estou falando da faculdade, mas tem aquela moça, por exemplo, que ela entra num relacionamento, ela não calcula dano, não calcula se pode dar certo, se pode dar errado, se ela vai sofrer, se ele vai fazer ela sofrer, não calcula. Por quê? Porque o desejo maior do coração dela, que é ser aceito, está sendo cumprido. Então a gente fala, não vai dar certo, cuidado, não faça isso, isso é uma loucura. A pessoa fecha o ouvido e vai. É como se tivesse uma via para agradar a Deus e uma para o pecado. Ela sai correndo para o pecado. Por quê? Porque o desejo de ser aceito no coração dela e o medo de ser rejeitado é maior do que amar e servir a Deus. E nós nos vemos nessas situações, irmãos, várias vezes. No trabalho, na família, na universidade. E se ser aceito é um ídolo, nós vamos pecar para conseguir. E aí é um problema. Nós colocamos tropeços ímpios diante de nós. E as coisas começam a dar errado e a gente fala, Senhor, por quê? Por quê? Mas eu estou indo na igreja, eu estou fazendo tudo direitinho. Rarará, rarará. Segundo, a outra face é receber louvor dos homens. Em algum momento na vida nós também nos pegamos fazendo algumas coisas para receber o louvor dos homens. Amém? E isso é muito complicado. Porque a gente pode fazer coisas muito boas, motivado por coisas muito ruins. Eu posso, irmãos, alugar um caminhão, encher ele de cesta básica, sair daqui agora, levar vocês. A gente vai numa comunidade, distribui toda a cesta básica. Lindo, maravilhoso. Mas eu posso fazer isso com o intuito de querer a sua admiração. E não porque eu amo aquelas pessoas e eu me compadeci por elas e eu estou sendo resposta de Deus para a vida delas. Eu estou fazendo essa coisa linda e maravilhosa porque eu quero receber o louvor dos homens. E isso é para tudo na vida. Para tudo. Eu dei esse exemplo, mas é para tudo. Pessoas se casam, fazem uma coisa correta, diante de Deus uma coisa correta, uma coisa linda, por motivações erradas. Tem uma amiga que ela estava se casando, eu falei, por que você está se casando? Ela falou assim, porque eu não aguento mais meu pai no meu pé. Eu falei, você vai casar? Ela falou, vou casar, vou. Como é que dá certo um casamento desse, irmão? Não dá. Não dá, porque casamento é um serviço. Casamento é você se esvaziar para preencher o outro. Quem é casado sabe disso. Casamento é um serviço. Casamento é você viver para o outro. Casamento não é para você, é para o outro. Então, quando uma pessoa se casa por um motivo egoísta, o casamento não vai dar certo.
Às vezes o rapaz casa porque ele é cobrado pela família, porque ele está tanto tempo namorando e ele não casou, ou porque pode ser status, uma questão de status, então ele se casa. E ele faz uma coisa tão boa, motivado por um desejo egoísta. E não vai dar certo. Você entende? Quando nós fazemos as coisas e vivemos com essa necessidade de receber o louvor dos homens, nós fazemos coisas por nossa causa. E aí a gente começa a atravessar as coisas. E era isso que os fariseus faziam. Eles faziam coisas boas. E Jesus disse, eles oram nas praças, eles jejuam mais do que todo mundo, para serem vistos pelos homens. E Jesus diz, e a recompensa eles já têm. Qual é a recompensa? A admiração dos homens. Quando a gente vive com essa motivação de receber o louvor dos homens, a gente não tem nenhuma recompensa de Deus, irmãos. Só do homem. Só o homem quem nos recompensa. Deus não está nesse negócio. E Jesus diz, né, quando falava deles, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então eu gostaria que você refletisse nas suas ações, nas suas motivações. Sabe, quando você faz uma coisa, pense, por que eu estou fazendo isso? Agostinho diz, o que eu busco quando eu busco a Deus? Já se perguntou isso? O que você busca quando busca a Deus? O que você busca quando vem à igreja? O que você busca quando se reúne com seus irmãos? O que você busca quando você tem uma atitude em prol dos outros? Porque isso, irmãos, eu estou dizendo isso porque às vezes isso é imperceptível. E à medida que você reflete, à medida que você tem essa maturidade para olhar para dentro e falar, nossa, mas não é que eu faço isso, Deus começa a trabalhar em você. Deus começa a revelar para você o que você é e onde Ele quer que você chegue. Porque hoje nós nos parecemos mais com Adão do que com Jesus Cristo. Nós saímos de Adão e estamos indo até a imagem perfeita do Filho de Deus. Então estamos nesse processo, e esse processo ele exige que a gente olhe para dentro, que a gente se analise. Amém? E quanto mais você fizer isso, mais maduro espiritualmente você fica, mais tocado e mais moldado por Deus você fica. Amém? O segundo desejo que eu escolhi é o prazer. E prazer, a gente tem tudo quanto é tipo de prazer, né? E às vezes os prazeres são prazeres para você, não são para mim. Às vezes são para mim, não são para você. Meu marido, por exemplo, ele está cansado. Às vezes um dia ele chega do trabalho cansado, ele vira para mim e fala assim, amor, tudo que eu queria agora era pegar uma estrada. Eu falo, oi? Uma estrada? Queria pegar uma estrada, dirigir. Eu falo, meu Deus, se eu pegar uma estrada estressada, eu bato o carro. Por quê? Porque para ele é prazer dirigir. Para mim, não. Então nós temos prazeres diferentes. E prazeres que Deus criou para nos alegrar e para nos satisfazer. Então nós temos prazer em ir no shopping, comprar roupa. Amém? Amém. A Rosela falou bem. Nós temos prazer de ir no shopping, nós temos prazer em cuidar do corpo, nós temos prazer em ler, em ver TV, em jogar videogame, em torcer para o Palmeiras, que eu nunca vi prazer igual esse, muito louco. Futebol, nós temos vários prazeres, que são lícitos, irmãos, que são bons, que são de Deus para nós. Mas eles também são muito perigosos, porque eles são bons, e de tão bons podem se tornar um ídolo para nós. Quando eu digo um ídolo, não é um ídolo que você adore, que um ídolo é tirar o prazer e a satisfação que é preciso ser entregue a Deus e nós entregamos a coisas, a prazeres. E aí eu tenho duas histórias para te contar. A primeira é que um pastor um dia disse que estava conversando com um pai, estava orientando um pai, né? E o pai levou o menino junto para o aconselhamento. Aí o pastor orientou o pai, tudo, não sei o quê. Aí o pastor não deixou de perceber que o menino estava vestido de Flamengo, do pé à cabeça.
Aí o pastor falou, vou ter que falar. Eu falei, irmãos, posso te perguntar uma coisa? Por que seu filho está vestido de Flamengo? Dos pés à cabeça. Ah, não, pastor, é que hoje tem jogo do Flamengo e a gente é muito torcedor do Flamengo, já adora o Flamengo. E aí a gente vai sair daqui, já vai direto para o estádio, tal, não sei o quê. Aí o pastor falou, posso te falar outra coisa, irmão? Cuidado com o Deus que você apresenta para o seu filho. Cuidado com o que você diz para o seu filho que tem prazer. Porque não se assombre se futuramente esse rapaz, quando você estiver vindo para o culto, ele falar para você, não, pai, não vou para o culto, eu vou ver o Flamengo. E a culpa vai ser tua. O pastor falou para ele, porque é o Deus que você está dando para o seu filho hoje. É o prazer excessivo que você está mostrando para o seu filho. E nós fazemos isso, irmãos. Eu não tenho filho ainda, mas fica a dica para mim também. Mas nós precisamos tomar cuidado. E a segunda coisa foi o dia que deu estalo em mim, que Deus falou, querida, você está fazendo um ídolo no seu coração. E foi assim, numa situação tão despretensiosa, que você vai ver. Eu e meu marido fomos jantar com casais. Eles eram um pouquinho mais novinhos que a gente. E aí eles começaram a conversa, tudo, e eles falaram assim, aí conversa vai, conversa vem. Aí começou a falar de série de TV. Aí, você já assistiu tal série? Aí eu e Misael, não. Nossa, você precisa assistir essa série, é muito legal, porque essa série, assim. Aí falou que a gente não podia morrer sem ver aquela série. Tá bom. Aí, papo vai, papo vem, outra vez. Você já assistiu essa série? Não. Irmãos, para resumir, foram umas 5 perguntas, você já assistiu essa série? E a resposta foi a mesma, não. Aí, beleza, a gente saiu do jantar, eu entrei no carro, como toda mulher controladora. Falei assim, amor, das duas uma. Ou a gente é um casal de ET. Casal de ET. Ou essa galera não trabalha, né? Porque eu não tenho tempo para assistir série. E tanta série, porque os caras já assistiram milhares de séries. Eu falei, nossa, gente. Aí eu cheguei a essa conclusão, ou a gente é um casal de ET ou eles não trabalham. Aí eu falei, amor, mas fica tranquilo. Olha o controle. Fica tranquilo que eu vou dar um jeito nisso. Aí fui lá no meu trabalho, tem uns viciados em série no meu trabalho. Aqui também tem viciado em série que eu sei. Aí eu falei assim pro meu amigo, me dá uma série, mas uma série boa. Ó, uma série boa, que não tenha pornografia, palavrão, porque tem umas séries hoje que só tem isso, né, gente? Eu falei, uma série boa, legal, né? Ele, claro, tem essa pra você assistir. Aí, beleza. Aí eu cheguei em casa e falei, amor, senta aí que eu vou pôr uma série pra gente assistir. Sério, gente? Aí começamos a assistir a série. Aí, primeiro dia, legal. Muito boa essa série, né, amor? Muito boa. O Misael não gosta de televisão, ele não assiste, ele passa o dia inteiro em casa sem ligar a televisão. Eu nunca vi isso, porque eu gosto. Aí no outro dia, mais um capítulo. Aí no outro dia, eu falei, vamos assistir mais um? Vamos. Aí no outro dia, vamos assistir, nossa, põe mais aí, porque não é igual novela, né, que a gente tem que esperar o dia seguinte. Tá no Netflix, você assiste, você morre lá assistindo, né? Aí, irmãos, a gente ri, mas é para chorar. Resumo é que eu e o Misael ficamos. Nós pegamos uma série que tinha 4 temporadas, com 22 capítulos cada um, com 1 hora de duração. Eu já vou te explicar porque eu estou fazendo essas contas. E aí nós assistimos esse bando de capítulos, 88, em menos de um mês. E eu chegava em casa, trocava de roupa, ia para a cama e ficava das 10 às 4 da manhã assistindo série, porque eu não conseguia parar. Era muito boa, que de tão boa estava tomando meu tempo. Isso porque eu achava que eu não tinha tempo para assistir série. Aí, em resumo, foi isso. Sábado eu não via a luz do dia, era o dia inteiro.
nesse um mês. Domingo eu ia para a igreja, voltava, série. Eu ia trabalhar, aquela coisa da série. Via fulano, lembrava a série. Ah, série. Ah, ele via fulano. Aquilo começou a tomar. Claro, eu assistia aquilo toda hora, todo tempo. E aí, quando eu acabei a série, você sabe disso que você assiste série, dá aquela depressão pós-série. Por que rir, irmãos? É porque é verdade. Vocês estão rindo que é verdade. Aí, me deu essa depressão. E eu cheguei a pensar, o que eu vou fazer agora, a partir de hoje, quando eu chegar em casa? Tem que achar outra série. Mas nessa hora, o Espírito Santo falou assim para mim: já acabou? Aí eu já senti o drama já. Eu falei, já fez as contas? De quanto tempo você passou assistindo isso? Não, mas eu vou fazer. Fui fazer. Quase 80 e poucas horas. E nessa hora eu já estava com meu coração já caído no chão, eu já estava chorando. E ele falou para mim: o problema não é a série. O problema é o desejo que você coloca na série. É esse desejo ardente por uma coisa que não sou eu. E aí foi difícil. E aí eu pedi perdão a Deus e nunca mais assisti uma série. Amém? Mas, irmãos, as coisas tiram o lugar de Deus na nossa vida. Se a gente não tomar cuidado, a gente passa a amar e a se satisfazer em coisas que não são o Senhor. E isso é idolatria. Isso é erguer ídolos no coração. E eu achei interessante ele me dizer que não é a série, é o meu desejo pela série. Ele me perguntou qual foi a vez que você chegou em casa 10 horas da noite com o seu marido e me buscou ardentemente até as 4 da manhã. Quando é que você pega um sábado inteiro e dedica para mim com seu marido? Quando é que você sai da igreja no domingo e passa o resto do domingo me servindo, sem se preocupar com a sua vida? E nós fazemos isso, irmãos. Nós fazemos isso. E o quarto e último que eu vou falar é esse sentimento de autossuficiência que nos ronda. Nós, como seres humanos, fomos atingidos pela queda e pelo pecado de Adão. E todos nós, lá no fundinho, quer você aceite ou não, temos esse desejo de autossuficiência. Esse desejo de se bastar. Esse desejo de fazer as coisas por conta própria. Esse desejo de deixa comigo que vai dar certo. Vem comigo que você passa de ano, né? Nós temos isso. Isso é o pecado que nos rodeia. E existe uma área da nossa vida que reflete muito isso. Talvez você fale, Natália, mas eu não sou autossuficiente. Eu sou cristã a vida toda, eu sei, eu dependo da graça de Deus. E aí você tem esse discurso que todos nós temos, e é lindo. Mas na prática, irmãos, é difícil. E existe uma área da nossa vida que reflete, você vai conseguir fazer agora um balancinho se você é muito ou pouco autossuficiente. Que é de um livro, uma frase que eu achei de um livro muito interessante. O livro chama Acontece Depois da Oração. E a frase diz assim: as coisas pelas quais você ora são aquelas que você confia em Deus para tratar. Amém?
E as coisas que você negligencia na oração são aquelas que você confia que pode tratar por conta própria. E eu te pergunto, quanto tempo você gasta em oração para que Deus cuide das coisas da sua vida? Tem dia, Natália, que eu nem oro. Esquece, passa batida. Eu também. Tenho que confessar que oração é uma coisa que é muito difícil para mim, mas que ela reflete muito a nossa dependência de Deus. Porque Jesus disse, irmãos, sem mim nada podeis fazer. É nada. Você não pode levantar se Deus não permitir. Você não pode respirar se Deus não permitir. Você não pode andar se Deus não permitir. Seu coração não pode bater se Deus não permitir. Só que mais do que isso a gente até tem na nossa cabeça. Mas as coisas da nossa vida, os negócios que nós nos colocamos, as pessoas que nós nos relacionamos, as coisas que nós compramos, o que nós avaliamos se é bom ou não para nós, essas coisas a gente não coloca na mão de Deus. Ou essas coisas a gente costuma negligenciar. Porque lá no fundinho a gente acha que a gente sabe da nossa vida, que a gente sabe o que é melhor pra gente, que a gente sabe o tipo de gente que a gente tem que andar, o tipo de gente que a gente tem que casar, aonde a gente tem que trabalhar, o carro que a gente quer comprar. Será mesmo que a gente está precisando daquele carro? Eu tenho algumas vezes na vida que eu vou orar e às vezes eu quero tanto aquilo que o Senhor seja feito sua vontade, eu pulo. Ah, não, vou falar não, vai que não é. Não é? A gente não faz isso? Ai, Senhor, eu queria tanto esse carro lindo, maravilhoso. O Senhor poderia me dar? Amém. Seja feita a tua vontade, a gente não fala. Porque vai que não é. E a gente não quer. A gente quer que a nossa vontade em algumas áreas da vida sejam feitas. Jonas, você conhece a história de Jonas? Jonas, ele está lá e Deus está falando para ele, vai Jonas, profetiza essas pessoas. E Jonas, não vou. E aí tem aquele pega-pega. E aí Jonas se encontra na boca, aí ele passa pela tempestade dentro do navio, dormindo, tranquilão. Se nada tivesse acontecido. E aí quando Jonas cai dentro da boca do peixe, o que ele faz? Ele ora. Só na boca do peixe. E a gente é Jonas, que vive só dependendo de Deus quando está dentro da boca do peixe. Só quando olha para um lado, olha para o outro, olha para cima, olha para baixo, não vê saída, aí a gente dobra o joelho. É ou não é? E se a gente tivesse dobrado o joelho antes, a gente não ia para a boca do peixe, muitas vezes. Às vezes a gente ia. Mas se a gente tivesse se colocado na dependência de Deus, a gente não ia parar na boca do peixe muitas vezes. Mas porque nós somos autossuficientes, nós vamos levando com a força do nosso braço até a gente olhar para um lado, olhar para o outro e falar, estou na boca do peixe, Senhor, me ajuda. Nós fazemos isso. Isso é um ídolo, porque nós não dependemos, nós não colocamos a nossa confiança no Senhor, a nossa confiança em nós. E se você perceber, irmãos, todas essas coisas que eu falei têm um fim último. Nós. Eu quero aceitação por minha causa. Eu quero prazer por minha causa. Eu sou autossuficiente por minha causa. E sabe o que nós fazemos quando nós fazemos isso? Jeremias 2, 13. Vai dizer assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Deus falando. Quem era, gente? Qual era o povo? O povo de Deus, né? O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. É isso que nós fazemos quando nós erguemos um ídolo. Nós abandonamos a fonte de água viva. Você pode viver sem comida, mas você pode viver sem água? O que Deus está falando, eu sou a fonte da sua vida. Eu sou a fonte de vida. Esse povo me abandonou.
com um fim, e cavaram as suas próprias cisternas. Você sabe o que é uma cisterna, não sabe? Naquela época o povo de Israel cavava buracos para que quando chovesse tivesse água armazenada, para que eles tivessem água. Só que eles cavavam cisternas e a Bíblia diz que as cisternas eram rachadas, não retinham água. Elas não tinham a utilidade que aqueles homens pensavam que elas teriam. E é isso que nós fazemos, os nossos ídolos nos traem. Os nossos ídolos não nos completam. Os nossos ídolos não nos satisfazem. E aí é por isso que Calvino diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, porque a gente levanta um, ele não satisfaz, a gente levanta outro. E ele não satisfaz, a gente levanta outro. E só que são cisternas rachadas, não tem água. Não matam a nossa sede. Não matam a nossa fome, não nos dão sentido de vida. E aí nós passamos uma vida inteira buscando coisas para nós mesmos e nós não encontramos. Por quê? Porque os nossos ídolos nos traem, são cisternas rachadas. Cisternas que não nos satisfazem, irmãos. Eu e você nascemos com um fim. E se nós não vivermos para esse fim, nós viveremos sem sentido. Nós viveremos morrendo de fome e morrendo de sede. Porque nós nascemos para viver para a glória de Deus. E se você não viver para a glória de Deus, você vai viver fazendo ídolos. Por quê? Porque você tem uma busca, você tem uma sede, só que a sua sede não é saciada. Porque você não está buscando além de Deus. Você não está buscando na fonte. Você está fazendo cisternas. E aí a gente fica nessa busca incessante. É por isso que você encontra a pessoa está do mesmo jeito. A palavra de Deus não muda ela, a palavra de Deus não traz vida para ela, a palavra de Deus não traz esperança, não traz gratidão. Por quê? Porque ela não está buscando sentido de vida em Deus. E nós corremos o risco, irmãos, de estarmos dentro de uma igreja buscando coisas erradas, com expectativas erradas, e colocando tropeços ímpios diante de nós. E a gente olha para um lado, olha para o outro e fala: meu, o que está acontecendo? Você não está buscando o sentido da sua vida. E o sentido da sua vida já veio, morreu numa cruz, por amor a mim e a você. O sentido das nossas vidas morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores, quando nós não o amávamos. 2 Coríntios 5,15 diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Ele morreu por todos, para aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos. Quando nós fazemos ídolos, quando nós erguemos ídolos, nós estamos vivendo para nós mesmos, preocupados conosco. E ele diz: mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Mude, irmão. Mude a fonte que você está bebendo água. Mude, porque Jesus, Ele é essa fonte. Em Jesus nós temos essa vida. Em Jesus, a palavra de Deus diz em João 4,14: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água. Olha aí de novo. Uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 6,35, Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Então por que nós temos? Porque nós nos pegamos buscando alegria e satisfação e segurança em coisas que não são o Senhor. Porque nós não estamos entendendo quem Jesus é para nós. Nós não entendemos ainda o que Jesus fez por nós. Nós não entendemos ainda a plenitude de vida que emana de Jesus. Jesus te dá sentido de viver, de vida. Ele muda
sua vida, Ele muda as suas motivações, Ele muda você por dentro. As pessoas aí fora vendem Jesus como se Jesus fosse um mágico. Jesus não é um mágico, mas Ele é aquele que tem a capacidade de transformar você de fora para dentro. É aquele que é capaz de te dar sentido de vida, plenitude, paz, alegria, segurança. Nós não precisamos buscar aceitação nos homens, irmãos. Sabe por quê? Jesus, Ele é a pessoa que tem acesso às nossas vergonhas. Pensa nas suas maiores vergonhas, os seus maiores fracassos, os seus pensamentos mais sujos. Jesus conhece todos eles. E mesmo assim Ele te ama, Ele morreu por você e Ele está te transformando. Por quê? Porque Ele te ama. Jesus não tem... O amor de Jesus por nós é lúcido. Ele sabe exatamente quem nós somos. É isso, essa é o grande lance de Jesus. O amor de Deus por Ele, o amor dele por nós é lúcido. Ele não é iludido a nosso respeito. Nós não precisamos ficar nos esforçando para que Ele nos aceite. Não, Ele já te aceitou. Ele quer te transformar, Ele quer me transformar. Mas Ele já te aceitou. Amém, irmãos? Amém. Então nós temos uma fonte de água viva jorrando sobre nós, jorrando sobre você. Você não precisa mais fazer cisternas.